Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, A Bíblia e Eu. Eu sou o Isaac, e hoje vamos acompanhar mais um relato bíblico. Mais uma história intrigante mostra mais uma vez a importância de Moisés para Deus e a humanidade. Mas, você já se perguntou o porquê Satanás lutou com intensidade pela posse do corpo de Moisés após a sua morte? Está bem estabelecido que Moisés era amado pela nação de Israel, especialmente no final de sua liderança e vida. Contudo, como grandes líderes antes e depois dele, chegou um momento em que Deus precisou chamar o seu amado profeta de volta para casa. O impacto de sua partida foi tão profundo que levou um mês inteiro para que seu povo se lamentasse. Para muitos, a morte simboliza a finalidade, representa o fim das contribuições terrenas e sacrifícios de alguém e sinaliza o início de outra jornada. Mas com cada jornada iniciada pela morte, vem algo mais, algo que simboliza o apreço pelo falecido. Com a morte, vem o sepultamento. Assim deveria ter sido para Moisés, mas não foi. Mas por que não para Moisés? O que foi diferente sobre a morte de Moisés? A resposta está em Deuteronômio 34, versículo 6, onde se diz que Moisés, servo do Senhor, morreu na terra de Moabe, de acordo com a palavra do Senhor, e ele o enterrou no vale na terra de Moabe. Moisés é a única pessoa na Bíblia que Deus pessoalmente enterrou, mas ninguém sabe onde está seu lugar de sepultamento até hoje. A Bíblia diz que o Senhor escondeu o túmulo, mas por quê? Por que o Deus Todo-Poderoso esconderia o corpo de Moisés? Por que Satanás estava interessado no corpo de Moisés? Ele estava interessado porque, como faz com todas as coisas, ele queria usá-lo para levar o povo de Deus à idolatria. Se o local do corpo e do túmulo de Moisés fosse conhecido pelos israelitas, eles o teriam transformado em um santuário. Hoje, as pessoas ainda estariam encontrando o caminho para aquele túmulo. Monumentos teriam sido erguidos no local e transformado em um santuário comercial. Teria sido um local de adulação pecaminosa, tudo se tratando dos poderes de Moisés e não de Deus. Isso é a verdadeira definição de adoração a ídolos. Essa é a razão pela qual o Senhor escondeu o túmulo. O ocultamento do túmulo foi tão importante que desencadeou uma batalha angelical nos reinos superiores. No capítulo 9 de Judas, aprendemos como o arcanjo Miguel desafiou o diabo pelo corpo de Moisés. Mas por que Miguel e Satanás disputavam o corpo de Moisés? Nenhuma razão específica é dada na Bíblia, mas várias teorias foram sugeridas. A mais provável é aquela que já mencionamos anteriormente: as pessoas têm uma propensão a adorar as coisas criadas em vez do nosso Criador. Romanos 1, versículo 25, diz que as pessoas trocam a verdade de Deus por uma mentira e adoram e servem a criatura em vez do Criador. O verdadeiro significado da idolatria é tomar o absoluto pelo relativo e o relativo pelo absoluto. Para evitar a tentação das pessoas adorarem o corpo de Moisés, Deus teve que esconder seu corpo e seu túmulo de nós. Por essa razão, alguns disseram que Moisés nunca morreu de verdade, que ele subiu ao céu. Não sabemos disso com certeza. Tudo o que sabemos e sempre saberemos é que seu corpo nunca foi encontrado depois que ele subiu àquela montanha. Como aprendemos, um dos meios que Deus usou para proteger o corpo de Moisés foi o arcanjo Miguel. Mas um ponto importante a ser observado é que, mesmo quando o arcanjo Miguel contendia com o diabo e disputava pelo corpo de Moisés, ele não o condenava, mas simplesmente dizia: "O Senhor te repreenda." Isso é crucial. Mesmo Miguel, o arcanjo, aquele que Deus usou para expulsar Satanás do céu, não presumiu falar de forma repreensiva com aquele que reina no reino dos demônios. Ele deixou toda essa repreensão e condenação para Deus. O arcanjo Miguel é mostrado na Bíblia, nos livros de Daniel, Judas e Apocalipse, como um anjo guerreiro que luta contra principados e potestades em combate espiritual. A palavra arcanjo significa anjo de mais alto grau. A maioria dos anjos na Bíblia é descrita como mensageiros, enquanto Miguel é representado nos 3 livros como um poderoso guerreiro, resistindo ou enfrentando espíritos malignos e principados. É esse guerreiro que se recusa a tomar as coisas em suas próprias mãos e repreender Satanás pelo corpo de Moisés. Em vez disso, ele diz: "O Senhor te repreenda." A repreensão pertence ao Senhor, mesmo para o chefe dos anjos. Isso nos lembra o julgamento humano de amaldiçoar e repreender todos aqueles que nos prejudicam. Por que é tão difícil deixar a vingança para o Senhor? Em resumo, por que Satanás estava lutando pelo corpo de Moisés? Porque Satanás queria que o corpo de Moisés estivesse disponível para o povo, tentando-os adorar seus ossos em vez de Deus.
E por que Deus enviou o arcanjo Miguel para proteger o corpo de Moisés e o segredo de seu túmulo? Para evitar que seus filhos se entregassem à adoração idolátrica da criação em vez do Criador. Por isso sabemos que toda a honra, toda a glória, toda a adoração seja dada ao Senhor. Obrigado por assistir. Esperamos que você tenha aprendido algo sobre a Bíblia hoje. Por favor, inscreva-se e clique no ícone de notificação para mais atualizações e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Continue acompanhando nossos episódios, onde discutimos questões críticas na Bíblia. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima história. Abraço.